Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fábio e esse é meu canal no YouTube, Evangelizar na Família. E esse é o único programa que eu tenho por enquanto, Reflexões de Sábado. Estamos engatinhando, esse canal está começando, mas tem essa intenção de trazer a palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida. A gente tem o costume de meditar a liturgia do sábado e hoje a gente vai meditar tanto a primeira leitura, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, como também o Evangelho, em que Jesus oferece para nós a parábola do publicano e fariseu que vão rezar no templo. Ok? Então, convido você a pegar sua Bíblia para que a gente possa começar esse momento de oração. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler a passagem que se encontra no livro de Oséias. Capítulo 6, versículo 1. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia ele nos levantará, e viveremos em sua presença. Aplicamo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como uma nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que os castiguei pelos profetas, e meu juízo resplandece como um relâmpago. E os matei pelas palavras de minha boca, e meu juízo resplandece como um relâmpago. Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui no livro de Oséias, há um convite ao povo. Um convite para que eles se voltem ao Senhor. Um convite para conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor verdadeiramente. E aqui Deus também já se manifesta. Porque ao mesmo tempo que Israel começa a se confessar, começa esse convite de volta, esse convite de arrependimento, essa busca de conhecer o Senhor. O Senhor conhece o seu povo e já diz aqui no versículo 4 que essa conversão do povo é como o orvalho da manhã que se dissipa. E por esse motivo Deus agiu de forma pedagógica, corrigindo o seu povo através dos profetas, através até mesmo de outras nações, porque sabia que o seu povo tinha uma conversão efêmera, uma conversão passageira, uma conversão que se dissipa muito rápido. Então, é realizado esse convite do Senhor. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus. Então, o Senhor nos convida a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele nos convida a ter atitude de misericórdia para os nossos semelhantes, para o nosso próximo. E muitas vezes, não somente no povo de Israel, mas essa também é a trajetória do povo de Deus, o povo da igreja, porque nós também somos é feito esse chamado a nós, de conhecer o Senhor, de conhecer a Deus. E muitas vezes nós só ficamos no sacrifício, num sacrifício superficial. Nós
vamos à missa aos domingos, fazemos nosso culto litúrgico, mas somente por obrigação, ou somente porque é um costume passado de geração em geração, então por isso que a gente vai. E o Senhor não quer esse tipo de sacrifício. Ele não quer que você participe da missa sem colocar ali o seu coração, sem estar ali numa vontade verdadeira de se relacionar com Ele. Do que adianta o seu culto externo, um culto pelas aparências? Então o Senhor nos está fazendo um chamado a um povo para conhecê-lo verdadeiramente, para ter um relacionamento com Ele verdadeiramente. Porque a gente tem que unir sim, tem que realizar sacrifícios. Sacrifícios de oração, sacrifícios de penitência, sacrifícios de jejum, mas com esse intuito de conhecer a Deus. Porque se esse sacrifício não nos leva a Deus, nada adianta, não importa esses sacrifícios. São efêmeros, não têm efeito a longo prazo. Então, o sacrifício que nós realizamos, aquilo que nós fazemos, tem que ser com esse intuito de conhecê-lo, de verdadeiramente sairmos dessa fase de criança na fé e na espiritualidade, que nos leva a uma conversão passageira, que nos leva a buscá-lo de forma passageira só quando a gente precisa dele. E no Evangelho de hoje, Jesus mostra duas pessoas indo ao templo, um publicano e um fariseu. O publicano não levanta a cabeça e fica pedindo perdão ao Senhor. Senhor, tem de misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem de misericórdia de mim, porque sou pecador. Não tem coragem de levantar a cabeça. Reconhece seus pecados, reconhece a sua pequenez. Enquanto que o fariseu, ele fica em pé e ora ao Senhor. E pelo que dá a entender, é uma oração interior que ele faz, que ele diz: ó Senhor, eu não sou igual a esse publicano. Que bom que eu não sou igual a esse publicano, porque eu pago meu dízimo, eu sou um homem justo, eu cumpro com as minhas obrigações. Só que, na verdade, o fariseu estava dizendo que não precisava de Deus. O fariseu estava ali se gabando porque ele não era igual aos outros homens. O fariseu estava diante de Deus se gabando porque ele era melhor do que os outros. E realmente ele fazia atos de justiça. Ele fazia penitência, fazia jejum, fazia oração. E tudo que ele falou era verdade. Só que a forma como ele se colocou diante de Deus, ele expressava claramente que ele não precisava de Deus. Que somente a sua justiça era o suficiente para ele poder caminhar diante de Deus, diante dos homens. E essa aparente justiça que ele vivia, porque ele conseguia viver de uma forma diferente, de uma forma fazia com que ele pensasse que ele fosse melhor do que os outros. E aí Jesus diz que o publicano saiu justificado, porque ele reconheceu os seus pecados, reconheceu a sua miséria, e aí Deus derramou a sua misericórdia. E o fariseu não saiu justificado. E isso é um alerta para nós nessa época de Quaresma. Porque talvez você nessa época de Quaresma está fazendo penitência, está fazendo oração, está fazendo caridade de forma mais intensa. E nós corremos o risco, quando nós estamos fazendo essa prática, de nos acharmos melhor do que os outros.
E se isso acontece, toda a prática que nós levantamos, que nós fizemos, vai ter sido em vão. Não vai ter servido de nada. Porque as práticas quaresmais, como eu já disse em outro dia de reflexão, elas têm essa finalidade de nos levar até Deus. Então nós temos que pensar em atividades de jejum, de caridade, que nos faça nos aproximar dele, que nos faça caminhar ao seu encontro. Só que infelizmente essa autossuficiência que apareceu no fariseu está presente não somente dentro da igreja, mas em toda a humanidade. A humanidade tem uma autossuficiência de dizer muitas vezes que não precisa de Deus, que acredita que pode caminhar sem Deus. E por isso que os cultos se tornam vazios. Quantas pessoas não se aproximam de um grupo da igreja só porque vai ter uma influência social, para conhecer mais pessoas, para conseguir ter um alcance nos seus negócios, para vender mais produtos, conseguir mais uma rede social maior? Então, hoje o Senhor nos chama a uma verdadeira conversão. Eu quero o conhecimento de Deus e não os sacrifícios. Nós temos que caminhar nesse sentido. Nós temos que caminhar ao encontro do Senhor, porque o Senhor, ele é como esse Pai misericordioso que a gente meditou na semana passada. Os dois filhos estavam errados. Um filho porque estava ali servindo seu pai, até por obrigação, porque achava que aquilo era justo, mas não chegava a ter um relacionamento verdadeiro com seu pai. E o outro porque de forma radical se afastou e foi embora. Os dois estavam errados. Só que o pai em nenhum momento ele acusa os seus filhos, em nenhum momento joga na cara os seus erros. E o filho mais novo, que é o mais levado, quando volta para casa e pede perdão ao seu pai, o pai tem uma ação de abraçá-lo. Tem a abração de beijá-lo, de acolhê-lo, de demonstrar a sua misericórdia. E também com o filho mais velho não o acusa, o pai o acolhe e explica a situação para o seu filho. Então eu convido você nesse momento a fazer essa oração. E nós queremos, Senhor, começar pedindo perdão, Senhor. Perdão por essa autossuficiência que nos impede de reconhecer a tua ação na nossa vida, que impede de reconhecer essa necessidade que temos de ti, que impede de reconhecer o teu amor na nossa vida, que impede de reconhecer a tua misericórdia. Perdão, Senhor, pelos momentos que fomos autossuficientes, pelos momentos que deixamos com que as práticas religiosas, em vez de nos levar ao teu encontro, nos levasse a nos acharmos melhor do que os outros homens. Perdão, Senhor, se nós somos autossuficientes e nós estamos dentro da igreja, não por ti, porque achamos que não precisamos de ti, mas somente para aumentar nossa rede social, para termos mais influência na vida das pessoas e assim alavancarmos as nossas vendas, alavancarmos os nossos lucros, alavancarmos a nossa influência, o nosso poder político. Perdoa, Senhor.
essa nossa conversão efêmera e passageira, e falsa, hipócrita, que muitas vezes temos diante de ti, dos homens. Nos concede, Senhor, uma verdadeira conversão interior, porque até a conversão é graça tua, Senhor. Nos conceda, Senhor, a graça de reconhecer a nossa miséria, de reconhecer nossos pecados, de reconhecer a tua presença em nossa vida, de reconhecer a necessidade que temos de ti, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, de sermos salvos por ti, Senhor. Nos conceda, Senhor, a graça dessa conversão interior, para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Nos conceda, Senhor, a graça de que as escamas, as máscaras que nós usamos cair por terra nesse momento, para que nós possamos experimentar o teu amor, para que possamos experimentar realmente a tua ação no nosso coração. Liberta-nos, Senhor, das máscaras que nós utilizamos, para que possamos realmente experimentar a tua presença e o teu poder em nossa vida. Age no nosso coração. Age, Senhor, nos levando a essa verdadeira conversão. E nós lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor age de forma pedagógica em nossa vida. Da mesma forma que o Senhor agiu na vida do povo de Israel, através dos profetas, através da história, buscando mostrar a Israel que eles necessitavam mudar de vida, mudar de atitude, age também assim em nossa vida. Age de forma pedagógica, sim. Age de forma que nós possamos alcançar uma verdadeira conversão. Irmã Maria, nós pedimos a vossa intercessão, pedimos que pela vossa intercessão nós alcancemos essa graça de Deus, de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro retorno à casa do Pai, que nós não estejamos na casa do Pai numa atitude de autossuficiência, mas numa atitude de querer conhecê-lo verdadeiramente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou dessa partilha, desse momento de reflexão, eu convido você a partilhar esse vídeo com seus amigos através do Facebook, através do Instagram, através das redes sociais, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas e possa fazer a diferença também na vida delas. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Estivemos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.